Olá, olá, olá. Boa noite, Olá a Matheus. todas e todos. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal, todas, todos. E aí, como estão, pessoal? Estão bem aí? O áudio tá legal. Lembrando sempre que estamos aqui, né, com a ilustre presença do Kingel e de Quinjel. quem do Kingel e quem acompanhou a gente durante essas 18 horas de curso. A canequinha da Dona Lúcia também está aqui, se faz Isso aí. presente, né? Vocês pensam que é chá, mas vocês não têm ideia do que tem aqui nesse saquinho aqui, ó. Vocês não têm ideia. Isso aqui é que mantém a gente animado pra live aqui. E aí, pessoal, como vocês estão? Já chegou, né? Finalmente chegou o grande dia aí. O dia que os alunos mais gostam, Matheus. Ah, é. O último dia de aula. Olha É aí. que eles ficam livres da gente, eles vão ficar livres da gente aí. Mas pra mim o último dia de aula nunca foi o mais legal, assim. O mais Pra mim, o legal, mais né? legal era quando o professor lançava a nota e era nota pra passar. Era o 5, né? Aí depois desse dia eu dormia tranquilo. Ah, tá. É que você ia falar que o dia mais legal é o dia que não tinha aula. Ah, cara. É. Mas você é da geração nova, né, Matheus? Vocês tiveram sorte, assim, porque vocês pegaram a época do Facebook, Hum, da comunicação por WhatsApp e tal. Eu lembro quando eu tava na Fefeleche lá em 1250, era tudo mato lá na Fefeleche. E, e não tinha nem metrô, né? E não tinha nem corredor de ônibus quando eu entrei lá. Então eu ficava é porque tipo. a grande cidade da época era Constantinopla, né? Então. Então, a gente ia de carruagem pra USP. Aí eu pegava uma carruagem lá no Parque Dom Pedro. E era a carruagem Butantã 702U. Aí eu Aham. pegava essa carruagem e, tipo, o trajeto da minha casa até a USP eram 3 horas, mais ou menos. Quando Nossa, tinha trânsito eram umas 4. E caraca. pra voltar eram mais 3 horas. Só que, como não tinha essa comunicação online na época, Uhum. aí eu chegava lá, né? E o bonitão ou a bonitona da professora ou do professor não aparecia pra dar aula. Era super legal. Vou gastar dinheiro 3 horas da minha vida indo até a USP, até a FFLeste, pro professor não ir. É, Aí depois eu voltava mais 3 horas pra casa. Assim. Então a gente sofre. Né? A gente sofre. Mas felizmente, pelo menos vocês hoje em dia não passam tanto nisso aí. A se bem Jéssica. que ainda tem uns dinossauros que É. não se preocupam, né? A Jéssica aí É, tá já. de prova, que ela é da minha turma e a gente também, dependendo da matéria, a gente sofria um pouquinho, viu? Pra Não. conseguir falar com o professor e tal. Cara. E a Jéssica aqui tá falando que é o 702U, o famoso Pedrão das Massas, esse mesmo, nossa. É, isso aí. E falando em Pedrão, tinha um bar ali na Vital ali, que era o bar do Pedrão, né? Que era legal, cara, porque na calorada o pessoal ia lá pedir dinheiro e depois a gente ia tudo lá beber no bar do Pedrão. Só que aí ele faliu, eu não sei, sei lá, deve ter falido, né? Porque fechou, tipo, já tem uns 10 anos que fechou. Mas era legal, que a gente sempre ia lá no bar do Pedrão, fazer a calorada lá, pegar, tomar Bar do cerveja, Pedrão. bar do Pedrão. E né, os bons lugares vão fechando. Espero que o É. seu Cícero nunca feche. Não, seu Cícero não pode fechar, não. O Cícero patrocina as lives do Arise aí, seu Cícero. Manda uma pizzinha pra cá. Pizzinha um litrão aí pra gente poder animar. É isso aí. Bom, pessoal, feitas as ressalvas aí, hoje nós vamos então trabalhar com uma parte que é bem tranquila, viu? Pra ser sincero. Essa parte de iluminação, light mapping, occlusion culling, a gente vai mais trabalhar com conceito aqui, porque aplicar isso é basicamente apertar um botão. Então a gente vai aí ver esse esqueminha de como deixar a nossa cena mais bonitinha, como tornar, como fazer uma otimização aí na nossa cena, né? Melhorar a performance do nosso aplicativo. E finalmente a gente vai finalizar e exportar esse aplicativo como um produto executável, para as pessoas poderem utilizar isso
na casa delas para vocês poderem mandar aí pro pessoal. Olá, boa noite, Alexandre. Tudo bom? E vamos lá, pessoal. Vamos lá que o tempo urge. Eu tô aqui com tudo aquilo que a gente fez eu ia falar semana passada, que a gente fez na aula passada. Aquele museu, né? É onde a gente parou, não mexi nele. Inclusive, eu tenho o costume de sempre testar a aula antes de dar a aula, né? Pra ver se vai dar tudo certo. Só que hoje eu não consegui, hoje o dia foi meio corrido, eu fiquei preso a outras coisas e... Então a gente vai aqui na base da sorte. Vai dar tudo certo, espero que dê tudo certo aí, que eu não passe vergonha aqui ao vivo com vocês. Então, o arquivo que eu abri aqui é exatamente o arquivo que a gente parou na terça-feira. Que a gente fez a programação. Deu certo, pessoal. Não sei se vocês chegaram a testar a programação, se tiveram tempo. Se vocês colocaram ali algum script na cena de vocês. São vasos antigos cuja origem remonta... Aqui. A gente também fez aqui o painelzinho. E foi isso. Aí apertando o ESC, a gente ia pro menu. E no menu, se a gente apertasse o iniciar, voltava aqui para a cena do museu. Aí, maravilha. Agora a gente vai conversar hoje sobre iluminação. A parte boa é que a iluminação na Unity... Deixa eu ver aqui, que eu acho que meu microfone está ficando para fora da minha boca aqui. A parte boa é que a iluminação da Unity é basicamente igual à iluminação do Blender. E tudo que a gente fala no Blender de renderizar lá com cycles, que a gente tinha que apertar o botão, esperar renderizar, enfim, isso ganha um outro nome aí, entre aspas, tá, pessoal? Porque não é a mesma coisa, mas é só pra gente ter uma noção mais ou menos do que, fazer uma analogia, que aqui a gente chama de light mapping, que é fazer um mapa da iluminação, mapa da luz. Tava brigando com o hotel? Ainda não cheguei, ainda estava brigando com o hotel até agora há pouco. Museu. Tá, museu. Ah, tá. Vocês tinham modelado um hotel, ô louco. Incrível. Outro nível. Outro nível, ô louco. Então, vamos lá, pessoal, vamos falar de luzes. Aqui na minha cena, luzes, câmera e ação. Vamos lá que a gente tem que imaginar aquela velha ideia do fotógrafo aqui também. Aqui eu tenho duas luzes na minha cena aqui que eu já tinha colocado, que são duas directional light, né? Directional light, como vocês podem ver aqui, ó, se a gente dá um zoom, nada mais é do que a luz do sol. A luz direcional, a luz do sol, aquela sunlight do Blender, é exatamente a mesma coisa aqui. Se eu quiser criar essa luz, eu venho aqui em Game Object, Light, e aqui eu escolho, dentre os vários tipos, eu escolho a que eu quero. Então, eu quero aqui a Directional Light, por exemplo. Ó, criou outra. Só que eu já estou com duas na minha cena, então ficou a luz super estourada aqui. Eu vou apagar. Vou voltar aqui para as minhas duas Directional Lights aqui. O legal é que eu posso apagar essa luz aqui, ó. Eu venho aqui, desmarco, já ficou mais escuro. Se eu vier na outra aqui que eu tenho, que está iluminando ao contrário aqui, desmarcar, apagaram-se as luzes da minha cena. Não tenho mais como ver nada aqui, ficou tudo escuro. Vou voltar com essas luzes aqui. E eu vou mudar para a janela grande aqui, voz da consciência. Te vejo do outro lado. Tchau, gente. Até já. Jéssica, é uma boa pergunta sua. Você tem como exportar do Blender no ambiente modelado já com iluminação. Ele vai, assim... É que são coisas diferentes. Assim, dá para você exportar a luz e vai aparecer aqui um ponto de luz na Unity. Mas vai aparecer tipo o Directional Light aqui, se fosse a Sunlight. Existe um outro esqueminha que a gente chama de Baking Texture dentro do próprio Blender, que é quase o light mapping que a gente vai fazer aqui. Só que você faz no Blender e você já exporta tudo aqui para Unity, e aí na Unity você não precisa fazer light mapping.
Então é questão de gosto, assim. Eu costumo fazer tudo na Unity, o Light Mapping, que é para não correr risco de dar problemas. E também porque na Unity já faz tudo de uma vez. No Blender você teria que fazer isso para cada objeto. Então é mais trabalhoso. Aqui na Unity a gente já pega isso aí e faz um pacotão para iluminação. E, bom, vamos lá. A gente está com as nossas luzes aqui. Só que a gente vai trabalhar com a nossa aba aqui, pessoal. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para esquerda. Vem aqui. Nossa aba Lighting aqui. Eu vou dar um Shift barra de espaço aqui para ela ficar grande na tela para poder mostrar para vocês. Eu não estou atrapalhando tanto aqui. Deixa eu me colocar um pouco mais para cá. Pronto. Que é o seguinte. Isso aqui é a sua janela Lighting, que é a janela que você vai trabalhar a iluminação. Você vai fazer o Light Mapping da sua cena. Existem algumas coisas básicas aqui. O material do Skybox. Skybox, lembra que a gente viu lá no Blender, que é aquele 360, aquele domo, né, que a gente tem? Na Unity a gente também tem esse Skybox, e ele também interfere na iluminação do mundo igual no Blender. Por padrão, a Unity manda esse default aqui, né, Skybox, que é esse céu aqui, ó. Que é um céu aí com meio cinza embaixo, aí tem aqui a linha do horizonte e tem tipo um solzinho aqui. Esse é o Skybox padrão da Unity em qualquer projeto que você abre. Acho que dá para eu me manter aqui, ó, enquanto puxar um pouquinho mais para cá. Aqui. E a gente vai ter aqui a intensidade do ambiente, uma série de parâmetros aqui que a gente vai voltar a eles daqui a pouco. O que eu quero que vocês... o que a gente quer conversar agora aqui é o seguinte, pessoal. Deixa eu desabilitar uma das luzes aqui. Eu quero mostrar o seguinte. Notem aqui na luz que eu coloquei, nessa Directional Light, quando eu seleciono aqui no Inspector da luz, existem algumas coisas aqui, ó. Primeiro, o tipo de luz, né, que é direcional. Você pode mudar aqui também, colocar point, a spot, né, do holofote, a area, que é aquela luz que é aquela luz por igual do ambiente. A cor da luz também. Aqui a cor da luz está branca. Vocês podem mudar, ó, por exemplo. Vou mudando aqui em tempo real. A Unity vai mudando ali para você também. Eu vou deixar na cor branca, por razões aí, né, de que o sol não é vermelho. E uma outra coisa aqui interessante que a gente vai trabalhar com o Light Mapping, que é o modo de luz. Existem 3 modos de luz na Unity. O modo aqui está habilitado, que é o modo em real time, o modo em tempo real. Ou seja, essa iluminação aqui, ó, se eu girar minha luz aqui, notem que está mudando a luz ali em tempo real. Então essa é uma iluminação em tempo real, né, por motivos óbvios. A gente tem uma iluminação baked aqui, que a gente chama, que é a iluminação que é... Eu sempre falo cozida, mas eu não sei ainda a tradução disso. É que tem tradução disso para português no caso específico de um motor gráfico, né? Porque a gente sabe que baked é como se fosse cozido ou assado, enfim. Mas a ideia é essa. A ideia é que você cozinhe a sua textura de modo que a luz fique presa à textura. Tá? Que a iluminação vai substituir essa textura que a gente colocou no nosso museu e vai já substituir por uma textura que já tem todos os pontos de luz calculados, assim. Então esse é o modo Baked. E a gente tem aqui o intermediário, que é o modo misto, o Mixed. O que faz o modo Mixed? Como o próprio nome diz, ele é uma mistura entre o Real Time e o Baked.
No real time, você tem sempre sombras e iluminação de objetos dinâmicos. E no Baked Light você só tem a iluminação de objetos estáticos. O que esse modo mix aqui, misturado, faz é o seguinte: tudo que for dinâmico na sua cena, ele vai iluminar como se fosse luz em tempo real. E tudo que for estático, ele vai iluminar como se fosse iluminação cozida, iluminação assada, a nossa textura de luz. Isso vai ficar mais claro na hora que a gente começar a fazer aqui o light mapping. Mas esses são os 3 modos de luz. Todas as luzes funcionam com esses 3 modos, exceto a luz diária, porque a Area Light ela só funciona no modo assado, no modo cozido aí. É só no Baked Only. Então, só assim que ela vai ter resultado pra gente. Outros fatores aqui, a intensidade da minha luz. Ó, se eu aumentar aqui, vai parecer que aquela cena do Exterminador do Futuro, quando cai uma bomba atômica e a tela vai ficando toda branca, assim. Fica assim. Inclusive, se um dia vocês quiserem emular efeito aí de bomba, a ideia é aumentar a luz do sol, tá? Então, aqui, o multiplicador indireto, isso aqui não mexam, tá bom? Porque quer dizer, não mexam aqui no curso, depois mexam aí nos projetinhos de vocês. Porque é a luz que vai... É a multiplicação da luz que vai rebatendo nas paredes, assim, né? É a física da luz ali que vai rebatendo. Dá para você aumentar isso daí também. Shadow Type. Aqui, pessoal. Shadow Type é importante para o nosso projeto, porque a gente tem o seguinte, ó, a gente tem aqui sem sombras, sombras duras e sombras suaves. A gente está aqui sem sombra. Eu vou colocar aqui a sombra dura para vocês verem aqui o resultado. Ó. Então vamos lá. Ó, mudou aqui, pessoal. Notem que já fez sombra aqui, né? Tanto é ó, que se eu mudar aqui, a minha sombra está mudando também em tempo real, porque minha luz está em tempo real. Porém, olhem aqui, pessoal. Vou dar um super zoom aqui nessa sombra aqui, ó. Essa sombra, ela tá bem nítida, assim, tá bem delineada, delimitada, enfim. Ela tá bem dura. É isso que é uma sombra dura, que a gente fala, né? É a hard shadow. Se eu mudar aqui, ó, na opção da sombra para soft shadow, notem aqui, ó, que ela deu uma embaçadinha aqui. Existe agora uma área de transição quase entre a minha sombra e o meu local de luz. Então a sombra suave, a soft shadow, ela deixa bem mais bonito o seu cenário. Porém, ela demanda um pouquinho mais de processamento. E aí é aquela velha coisa que eu sempre digo, que cada caso é um caso. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com uma coisa mais estilizada, assim, uma coisa mais cartunesca ou low poly, a gente costuma trabalhar com hard shadow. A gente quer uma coisa bem demarcada, ou até mesmo sem sombra nenhuma. Quando a gente vai trabalhar com uma coisa um pouquinho mais fotorrealista, uma coisa que você quer dar uma ideia aí melhor de sombreamento, enfim, aí a gente muda para soft shadow. Se vocês pararem para pensar um pouquinho no Blender, seria mais ou menos assim. A hard shadow, essa sombra dura, seria aquela renderização com a Eevee, lembra que fica assim meio super delimitado, assim, que fica bem marcado, as coisas na tela. E a soft shadow seria a renderização com cycles, né? Que a gente tem aquela sombra que fica mais bonita, a gente conseguiu ver lá atrás da ânfora, que fica um sombreamento tudo bonitinho, não fica uma coisa marcada, uma coisa bem mais leve. Essa é a diferença das sombras de um para o outro.
E no caso das sombras aqui, tem algumas qualidades. Você pode mudar aí para baixa resolução, alta, altíssima, ou deixar nas qualidades do próprio projeto. A gente vai deixar aqui por enquanto, porque isso daqui a gente só vai ver na hora que for exportar o nosso aplicativo. Outras coisas que vocês podem colocar aqui, por exemplo, é o flare. O flare é aquele efeito, sabe quando você olha para o sol e fica... Quer dizer, quando você olha para o sol e faz isso, se acontecer, é porque sua vida é realmente uma simulação do computador. Porque isso acontece no cinema. Por quê? Quando você mira Oi? Não ouvi, tá. Eu ouvi algo de fundo, mas não sei o que. Quando você mira com a sua câmera fotográfica para o sol, você tem aqueles efeitos na lente, lembra? Sabe aqueles efeitos que ficam uns pontinhos de luz, assim? Isso é um flare, né? Esse tipo de efeito de luz. Isso só acontece com a câmera fotográfica, com o seu filmador, enfim, com seus olhos isso não acontece, tá? E dá para você emular esse efeito aqui, se você quiser deixar uma coisa mais cinematográfica aí. Então, maravilha, vamos aqui deixar do jeito que tá. A minha outra luz aqui, deixa eu ver, ela tá sem sombras, eu vou deixar sem sombras ela, porque se eu colocar sombra nessa minha segunda luz, olha só, vai ficar super estranho aqui, ó, né? Então não quero. Quando a gente tem luz do sol, pessoal, vocês só trabalhem com uma luz do sol habilitada à sombra, tá bom? A não ser que você esteja, sei lá, trabalhando com alguma coisa sci-fi aí, alguma coisa, um mundo aí que... com 3 sóis. Um planeta com 3 sóis aí, né? Você tá lá em Tatooine, eles querem emular Tatooine. Aí você faz isso. Se não, né, no nosso multiverso aqui, nosso universo, a gente só tem uma luz, que é essa luz aqui, né, uma luz com sombra. Então, vou deixar só uma com sombra. E aqui, em tempo real. Só que, olhem o seguinte aqui, pessoal. A gente está com um probleminha no nosso museu aqui. Vou aumentar aqui. Olhando de cima, a gente não está vendo o teto do nosso museu. Só que olhando por baixo aqui, na hora que a gente entra no nosso museu, tem teto, né? Ó, tá aqui. Eu não tô vendo o céu. Do mesmo modo, quando eu tô olhando aqui de cima, vocês estão vendo que a sombra tá passando. É como se a sombra passasse pelo teto do meu museu. Então tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos ver o que é. Aqui é um conceito que é interessante vocês terem em mente, porque pode ser que dependendo da aplicação que vocês queiram, isso vai resolver alguns casos na vida de vocês. Que é o seguinte, eu vou selecionar o meu teto aqui no meu conjunto. Tá aqui o meu teto selecionado. E com ele selecionado, se eu vier aqui no Inspector, ele tem aqui a opção, ó, de Lighting, né, de iluminação. Tem aqui Cast Shadows, ou seja, cast é gerar sombras, algo assim, né? Ele vai criar sombras, vai permitir que sombras sejam criadas. Ele também vai receber aqui, ó, sombras também. Aqui tá falando, ó, que ele permite receber sombras, beleza. Só que a gente tá com um problema de normal aqui. Lembrem lá, vocês lembram lá do Blender que a normal, né? A normal é sempre apontada. Você só vai ver a face que estiver com a normal apontada para você. Aqui a normal do meu teto está apontada para baixo. Então para cima ela está transparente aí. Então por isso que a sombra está passando. Se eu vier aqui, Cast Shadow, e mudar aqui para Two-Sided, primeiro eu tenho a opção de Off aqui, que aqui no nosso caso não vai mudar muito. Mas se eu mudar para Two-Sided, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte. Agora a Unity está entendendo que o meu teto ele faz sombra para baixo, né? É como se tivesse mudado a normal da minha geometria, da minha face. Como se tivesse colocado uma normal para baixo e outra para cima. Então agora ele é como se tivesse fechado de fato o meu teto para a luz do sol não bater. Porque agora eu estou falando para ele fazer sombra tanto do lado de fora quanto do lado de dentro.
Então ele fechou, notem aqui. E fechou. E se eu pegar minha luz aqui e começar a girar ela, vocês vão ver, ó, que só vai ali na porta ali, ó. Olha a entradinha aqui da porta no museu. É que agora tá tendo efeito. Mesma coisa se eu virar pra cá, ó, só na janela ali. Então, agora eu consegui arrumar aqui a minha questão da luz do teto. Isso já é a primeira coisa importante pra gente fazer o nosso light mapping aqui, pra não ficar uma luz estranha. É projetar sombras, é isso mesmo, valeu. O Cast Shadows é projetar sombras. E, assim, se vocês modelaram o museu de vocês sem teto, não tem problema, tá? Isso daqui eu já modelei pensando nisso para poder passar para vocês essa informação. Mas se vocês modelaram sem, não tem problema, continuem aí com a luz do sol do jeito que tá. E agora a gente vai para um outro conceito importante aqui, que é o seguinte. Eu quero fazer o light mapping da minha cena. Eu quero assar, eu quero cozinhar a minha textura com as luzes e tornar essa textura disponível aqui na minha cena. Eu quero que substitua a luz em tempo real por uma luz fake, entre aspas, uma luz pré-computada. Acho que é o termo correto. Uma luz pré-computada, ou seja, não é em tempo real. E lembra que eu falei para vocês que você só consegue cozinhar essa luz, só consegue assar essa luz, fazer o baking dessa luz, se o seu objeto for estático. E aqui na nossa cena a gente não mexeu em nada, a gente só eu só coloquei o museu aqui na minha cena. Por padrão, tudo que você importa para Unity vem como não estático, vem como dinâmico. E eu preciso dizer para a Unity que, opa, esse museu é um edifício, né? Então ele não vai ficar aí caminhando pela paisagem. Quem tem que caminhar sou eu, não é o museu. E então ele tem que ser estático, ele tem que ficar paradinho ali. Então vou dizer isso para a Unity. Como que a gente diz isso para a Unity? Aqui, pessoal, quando a gente seleciona qualquer objeto, ó, luminária, estrutura, enfim, painel. Se a gente olhar aqui no canto superior direito, ver se eu consigo puxar mais um pouco aqui. Não vai aparecer, mas enfim. Se a gente olhar aqui no canto superior direito no nosso inspector, aqui do objeto selecionado, existe aqui, ó, uma bandeirinha aqui, um nomezinho chamado Static. E olha ali o que fala quando eu ponho o mouse em cima. Habilite, marque essa caixinha para tornar o seu Game Object estático para todos os sistemas aí. Então, se eu vier aqui e selecionar o meu objeto aqui, selecionar aqui a minha caixinha, a Unity vai entender que essa estrutura aqui, esse objeto que eu selecionei é estático. Ele vai ficar paradinho, ele não vai sair, ele não vai se mexer, não vai rotacionar, enfim. Ele vai ficar parado durante a minha cena o tempo todo. Então, eu marquei ele como estático. E eu tenho que fazer isso para o meu museu todo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, luminária, estático, luminária, estático, painel, estático, painel, estático. Não, né? Se eu fizer isso, aqui a gente ainda tem poucos objetos, beleza. Mas, se você está lá fazendo, por exemplo, o jogo do Sambaquis ali, que tem, sei lá, centenas de objetos na tela. Se tiver que fazer um por um, né, a vida é muito curta. Então a gente tem que fazer isso por bloco. Vamos selecionar tudo e mandar marcar. Então, eu vou selecionar aqui o meu objeto completo aqui, o meu empty, no qual eu coloquei todas as estruturas aqui, tudo no meu museu, que é esse museu completo 02. E eu venho então nesse objeto pai, né, que a gente tem o objeto pai e o objeto filho. Então, nesse objeto pai, que é o que contém os objetos filhos, eu venho nele aqui e marco ele como estático. O conjunto, eu marco o conjunto como estático. Na hora que eu clico aqui, a Unity vai perguntar para mim, ó,
Você quer habilitar a bandeira estática para todas as crianças, né? Todos os filhos desse objeto também. Aí você pode selecionar, não, só quero que esse aqui fique estático. Ou, que é o nosso caso, a gente quer aqui, ó, sim, mude as crianças. Então vamos lá, vamos mudar os filhos aqui, ó. Mudei. E agora, se eu selecionar aqui, ó, um por um, vocês vão ver que está tudo marcado como estático. Está tudo marcado como estático aqui. Vocês verem que eu não estou mentindo. Tá aqui. Então, nosso objeto aqui está estático, está bonitinho. Nosso museu todo está estático. E é isso que a gente precisa para fazer o nosso light map. A gente tem a nossa luz aqui e a gente tem o nosso museu paradinho. Vamos voltar para a nossa luz. Eu vou desmarcar essa outra luz aqui que está no caminho oposto aqui. Vou deixar só a luz da sombra aqui, né? Habilitada. E é o seguinte, essa luz, lembra que a gente conversou? Tá aqui como modo real time. Eu não quero, né? Porque eu quero que a minha luz seja... nada vai se mexer na minha cena, então não precisa ser uma luz em tempo real. Não vou ter nada que vai projetar sombra em tempo real, não vou ter nada que vai caminhar por esse museu em tempo real. Então vem aqui e vou selecionar Baked, que eu quero que ela fique cozida. Eu quero que a minha cena é toda parada. Eu só quero que ele transforme isso aqui numa luz bonita pra mim, porque há de convir que isso aqui tá feio, né? Tá bastante feio. Vamos lá, eu selecionei Baked e vamos voltar agora ali para nossa abinha da Lighting aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Eu não vou mexer por enquanto em nenhum parâmetro aqui. Do jeito que tá, eu vou vir aqui embaixo e vou marcar aqui, ó, Generate Lighting. Antes de eu marcar isso, só uma dica para vocês, pessoal. Que existe um botão aqui ao lado chamado Auto Generate. Finalmente, a Unity, nessa versão mais recente dela, ela desmarcou isso de padrão. Porque isso era um inferno na nossa vida, assim. Porque se você deixa marcado para ela gerar o lightmap automaticamente, qualquer mudança que você fizer nesse ambiente, por exemplo, eu peguei minha ânfora, mudei 0.5 unidades no eixo X. A Unity vai ali, né, instantaneamente vai falar, nossa, ele mudou, a gente tem que fazer outro lightmap. Vai começar a fazer lightmap, e lightmap é uma coisa que demora. Então a gente sempre tinha que ir lá e desmarcar. Agora já vem desmarcado. Então, dito tudo isso, vamos clicar aqui no botão Generate Lighting. E note aqui embaixo, no canto inferior direito, vai aparecer todo o processo do light mapping como uma barrinha azul. Vou clicar aqui, espero que dê certo. Ó, tá fazendo ali, ó, tá aparecendo Preparing Bake, né? Preparando esse nosso assado aí. E agora tá assando ali, ó, Baking. E uma série de processos. Isso varia muito da complexidade da cena. Assim, se você tiver uma coisa muito complexa na sua cena, se você tiver muitos objetos na sua cena, a tendência é que isso leve horas e horas para ficar pronto. O jogo do Samba Kiss, a cena principal, eu lembro que a cena lá quando a gente vai pro passado, o light mapping levou cerca de 6 horas para ficar pronto. Então eu deixava durante a madrugada aí para fazer. E eu dormia e deixava o computador ligado. Aí ele fazia o light map. Felizmente agora essa cena vai ser um pouco mais rápida, né? Espero. Apesar que aqui tá meio lento aqui. Deixa eu ver o negócio. Tá. Vamos ver aí. Aqui tá marcando 9 minutos, é muita coisa assim. Isso aqui vai cair logo. Ah, tá. Cair logo porque... Eu nunca sei, né? É o que eu falei pra vocês. O Unity, quando a gente tá trabalhando com a Unity e o Streamlabs ao mesmo tempo, o meu computador vira uma incógnita. Eu não sei o que acontece.
Mas tá os... Aos pouquinhos, né? Mas era pra ser bem mais rápido isso aqui. Era pra ser bem mais rápido. Deixa eu voltar aqui no Inspector só pra ver uma coisa. Tá. Não, tá tudo certo aqui. Vai saber. Isso varia, pessoal, mesmo assim. A gente tem a opção de usar a placa de vídeo para fazer isso também, quando a gente vem aqui em Lightmapper. Mas geralmente acaba criando algum tipo de artefato, tipo uma manchinha na textura. Então é por isso que eu não optei aqui, mas talvez nos próximos exemplos que eu for fazer eu vou ter que optar. Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui fazendo isso daqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Nossa, o computador tá... O Streamlabs e a Unity realmente não se dão bem, pessoal. Olha a travada que ele tá dando na minha cena aqui na hora que eu tô mexendo aqui. É, até seu áudio tá travando um pouco. Tá na Twitch, mas... Uhum. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu cancelar isso aqui. Eu vou tentar mudar aqui, pessoal, pro modo de GPU, de placa de vídeo, pra ver se melhora aqui, se vai mais rápido. Deixa eu ver aqui. Caso começar a travar meu áudio é normal, tá? Porque ele tá puxando muito da placa de vídeo ao mesmo tempo que o OBS também tá. Ah, mais rápido. É porque eu acho que o meu OBS tá processando tá transmitindo pelo processador. Então aqui no caso eu vou usar a placa de vídeo pra fazer aqui. Essa placa de vídeo, pessoal, só vai aparecer pra vocês se vocês tiverem a placa de vídeo dedicada no computador de vocês, né? Uma AMD, uma NVIDIA. Ó, ele tá finalizando, finalizou aqui. Viram como foi bem mais rápido? Ele fez aqui no Lightmap. Tá aqui nosso Lightmap. Vou colocar aqui em tela cheia quando a gente estiver caminhando aqui, ó. Pra vocês verem. Vai aparecer minha cara aí, mas faz de conta que eu... Lembra do Doom? É o primeiro Doom que apareceu o soldado lá embaixo? Então, é como se fosse eu aqui, ó. Ele tá aqui. Ânforas são vasos antigos Olha cuja que origem cena remonta... do mal. Essa aqui é a ânfora from Hell. Cuja origem remonta... Doce vermelho. E aqui tá o nosso... Aqui, ó. Ó, pessoal, notem que, né, já deu uma mudança aqui na nossa cena. Porém, né, vocês estão vendo que o negócio aqui não é isso que a gente quer, né? Se a gente tiver um museu assim, não vai ser muito convidativo pro público, né? Porque esse museu tá meio escuro. As pessoas vão entrar lá, vão bater nas coisas, vão quebrar, vai dar prejuízo. Vamos melhorar essa iluminação. Eu costumo trabalhar com ambientes internos, que é esse caso aqui, ou seja, coisas que que o principal é dentro de um edifício, enfim. Eu costumo trabalhar com a luz diária, né? A area light. Então vou criar uma aqui, ó. Deixa eu salvar minha cena, né? Porque nunca se sabe. Vou vir aqui a luz, area light. Tá aqui minha area light aqui. E vamos aumentar essa area light aqui, ó. Vamos puxar aqui no quadradinho aqui para ela ficar tamanho mais ou menos aqui do nosso